Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt, bem-vindos ao podcast de Tiago Faria mais uma vez, um prazer não ter-vos aqui convosco. O podcast onde já sabem que eu gosto de trazer aqui empreendedores que trazem a sua própria história e vêm aqui adicionar valor à vida da malta que gosta de partilhar conhecimento e basicamente obter sucesso online. E hoje trago como convidada a Bruna Fernandes, que é uma contabilista certificada, formadora e palestrante, é fundadora do acontabilista.pt ou com, acho que é Ponto .pt. PT. E o foco da Bruna é basicamente ajudar-te a ti, empreendedor digital, a criar o teu negócio sem medo das obrigações fiscais, lá está. E ajuda também nesse caminho a afastar os medos que existem sobre esta coisa do desconhecimento, sobre é uma área que de facto é um bocadinho misteriosa para algumas pessoas, e para que possas então focar no teu negócio em pleno. Então é um grande prazer ter-te aqui, Bruna, tudo bem? Como estás? Olá aqui aos ouvintes. Obrigada, Tiago, por este convite e fizeste aqui as introduções necessárias e sem dúvida que eu quero mesmo, quando criei a página, eu sentia que as pessoas tinham muitas dúvidas, não encontravam a informação de uma Não. forma simples, era sempre muito complexo, não conseguiam entender um fio condutor para entenderem as coisas e também às vezes eu sinto que as pessoas têm muitos medos por coisas que aconteceram antes e que não fazem antes aqui com familiares e um bocadinho é perceber porque é que eles têm esses medos. Exatamente, exatamente. De facto, adiciona muito valor a muita gente. Mas pronto, antes disso, para quem não te conhece ainda, aqui em Portugal e nos arredores, conta-nos quem é a Bruna Fernandes, mais especificamente. Bem, eu acabo por dizer que vim parar um bocadinho à contabilidade, muita gente diz, tu gostas mesmo, falas com tanta paixão, não é? E realmente eu gosto da área, mas eu poderia fazer qualquer outra coisa, gosto de muita coisa. Eu costumo dizer que foi a contabilidade que me trouxe o sucesso. Mas eu, pronto, sou daqui da zona do Porto, caso não tenha reparado pelo sotaque, mais propriamente da Maia. Os meus pais sempre foram empreendedores, ou seja, a minha veia um bocadinho de ter o meu negócio já veio da parte deles, eles são feirantes, então sempre cresci nas feiras a vender, ou seja, a mesma parte das vendas é algo que eu me sinto super à vontade, falar de dinheiro são coisas que me sinto super à vontade. Na altura eu também fui tendo alguns negócios, quando era mais nova, eu fazia e vendia bijuteria, comecei aos 15 anos. Poxa. Sim, já tive um blog de moda, ou seja, eu sempre estive muito ligada ao Hum, digital, também criei mais ou menos com 14, 15 anos o blog de moda. Então ia mexendo nas ferramentas, já nessa altura que muita gente diz, não tens vergonha, tu estás sempre a fazer tudo, falas tão à vontade e assim, a vergonha perde-se fazendo e quando começamos a ganhar dinheiro, não é? Eu costumo dizer, porque é que tens vergonha? Qual é as pessoas que estás a pensar quando estás a fazer as coisas? É aí que temos que ir sempre ao problema. Entretanto, eu como gostava muito de moda, pensei, eu não quero ir para um curso de moda, mas quero ir para uma empresa na área da moda e foi aí que fui parar à contabilidade, porque todas as empresas hum, precisam da parte financeira e da parte da contabilidade, e fui parar a essa área. Gostei bastante do curso, achei que tinha tudo a ver comigo. Depois comecei a trabalhar em gabinetes de contabilidade e também gostava bastante, só não gostava do que me pagavam. Então foi aí pois. também que E do volume de houve trabalho, não é? do volume de trabalho, pouco pagavam, Pois. depois não quererem inovar, havia sempre ali qualquer coisa que me fazia ir à procura de outras. De sair e procurar outras empresas. Foi ali uma altura, eu tive 4 anos na mesma empresa, quando saí da faculdade comecei a trabalhar numa, e foi ali um clique, na altura eu queria, estava tão farta da contabilidade que eu queria mudar de área. Hum, E criei uma página de Instagram, mais uma, que eu já tinha a minha do blog, depois deixei o blog, depois tinha a das pulseiras, depois deixei das pulseiras. Criei esta da organização, que era a Personal Organizer, digamos assim, que era uma área que estava a surgir, isto foi em 2018, 2019, começou a surgir cá em Portugal. Eu até fiz uma formação e na altura era muito de saber vender, como é que nós tínhamos que ter confiança. E eu comecei a mandar currículos e há vagas de emprego e queriam-me contratar e era tudo com salários bem mais altos do que aquele que eu ganhava. Então eu comecei a perceber, ok, eu estou mal no sítio e fui para outros sítios. Entretanto, como tinha mais cargos de liderança, digamos assim, comecei a ensinar outras pessoas e começou aí o hum, gostinho de
se calhar eu podia trazer isto para o digital, ando aqui a perder tempo com coisas que não estou a ter qualquer sucesso, nem a ganhar nenhum dinheiro, também o tempo que investia não era consistente, e surgiu a ideia, e lá está, uma vez eu disse na página da organização que era contabilista, e a minha caixa de mensagens estava sempre vazia, começou-se a encher de dúvidas de contabilidade. Depois comecei na bio, que era contabilista também, e comecei a perceber, ok, eu preciso mesmo de criar um Instagram de contabilidade. E na altura não existia, cá em Portugal. Depois também, não, eu por acaso não tinha, isto foi mesmo, surgiu assim de conversa das pessoas me Isto em perguntarem. 2000 e quê? 2020? 2020, sim. Mas eu já Mesmo no tinha Covid? outro, mesmo Ou no antes do Covid. Covid? Ok. Mesmo no Covid, mas eu já tinha outro Instagram, Uhum. que depois foi daí que veio, quando eu queria contabilista, já tive logo muitos seguidores, porque já tinha feito o trabalho de antemão naquela página de organização, porque eu já Pois. falava com muitas Temas pessoas que tinham relacionados. página na digital, e depois elas iam tirando questões de contabilidade, então eu mal abri o Instagram, na primeira semana já estava a marcar uma consultoria. E mesmo a parte da consultoria, isto surgiu das pessoas pediam, porque eu nem sabia, na altura não era comum. Por isso é que muita gente, mesmo contabilista, agradecem-me todo o trabalho que eu fui fazendo, porque não era de todo comum eu fazer uma reunião Zoom com clientes para dar consultoria. Não Pois, existia isso. pois. Tu tinhas dúvidas, ias bater à porta do gabinete de contabilidade e da tua zona, não é? E muitas Exato. vezes não eram as pessoas ideais para ti. Isto é como tudo, há profissionais, não é qualquer profissional que se adapta a qualquer pessoa, não é? Uhum. Então eu sou para um X tipo de clientes, há outros contabilistas que são para outro tipo de clientes. Não, eu, como digo, não atendo todos os clientes, quero pessoas do meu nicho, digamos assim, e que eu saiba realmente ajudar. E foi assim que foi surgindo. Foi nas consultorias, comecei a trabalhar, a ter muitos pedidos, não conseguia dar vazão a tudo, e depois surgiu de tudo. Eu trabalhava as consultorias de uma certa forma, que hoje em dia está muito para os meus cursos online. Foi tudo Uhum. trabalhado, ia mapeando as perguntas dos meus clientes e fui construindo Pois, pois, pois. para eles mesmo o livro. Foi muito inspirado nas perguntas todas O que que é foram ótimo. colocando. A maneira ideal de criar produtos e negócio é ir atrás do que as pessoas querem e procuram, não é? Querem, exatamente. Tudo que eu queria foi porque alguém me Muito começou bom. a pedir. Alguém, muita gente, não é só uma ou duas. Muito bom, muito bom. Olha, já acabaste por contar toda a tua história desde Eu da tua digo, aviso adolescência. já que eu falo bastante, quando me metem a falar, se me derem o microfone, digamos assim, eu deixo-me ir. Não, mas parece que antecipaste, depois que eu costumo olhar para trás, quando é que era o antes, o depois, mas ótimo, Uhum. excelente, ainda bem que fizeste um grande background. Então, olha, passando agora para o processo que tu usas com os empreendedores digitais, não é? Como é que se processa, assim, de forma geral, quando a pessoa começa a trabalhar contigo ou quer começar a trabalhar contigo, como é que é o processo, desde o do início até. Primeiro, eu aconselho a ter uma leitura geral. Porquê? Eu Certo. não acho que hoje em dia, com as informações que há, eu fui criando, porque às vezes a consultoria, um para um, isto depois também depende muito da pessoa, quanto é que é pagar, etc. Mas eu acho que não terem noção nenhuma básica, Hum, e daí eu ter lançado o livro da Contabilista Descomplica o Teu Negócio, porque tem as bases, não é? Muita gente diz, hum, nós devemos aprender estas coisas na escola. Eu não acho hum, muita gente, devemos aprender a fazer o IRS. Eu sou um bocadinho contra isso. Eu acho mais importante saber o que estamos a fazer e que os impostos existem. Eu, por exemplo, tirei uma licenciatura de contabilidade e eu não fiz uma declaração de IRS, ok? hum, Não é por isso que eu não a soube fazer. uhum, Eu aconselho é sempre, eu acredito que até seja algo que deve ser feito com os pais em casa, por isso eu também digo hum, que todos deveriam fazer o seu próprio IRS e incutir de fazerem todos em conjunto da família em casa e ir ensinando assim. Agora, claro, porque é que se aplica às taxas, os benefícios fiscais, isso tudo bem. Agora as pessoas têm a ideia de fazer uma declaração do início ao fim. Porquê é que eu não acho que isso seja o mais importante? Porque nós, se entendermos a base que está por trás, hum, e quem está habituado, hoje em dia, a maior parte dos jovens já está habituada às ferramentas, a programas novos, todos têm uma base, e quem faz web design e programadores, aquilo é código, não é? sim, E sim. a ideia é tudo tem uma lógica por trás. Então imaginem, aprendemos a fazer uma declaração de IRS, mudam o software e é diferente, Uhum, parece que já não sabemos os botões. Não, temos que entender o que é que lá está, não é? As taxas vão ser uhum, as mesmas, simplesmente, se calhar a forma, os botões mudaram, mas o resto está lá a base legal toda. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque quando eu escrevi o livro,
não Uhum. mudava a declaração de início de atividade para ser o Windows 98. É assim uma coisa bastante feiosa e como não era lógica de preencher, porque às vezes o problema da autoridade tributária é que não tem lógica, algumas coisas, temos que andar quase a adivinhar o que é que temos que preencher. Eles mudaram, hoje em dia está muito intuitivo e acredito agora que o PRR ainda vai mudar mais porque veio uma batalhada de dinheiro para a inovação digital e para melhorar as ferramentas digitais. Então o que é que acontece? A meio do ano que eu estava a escrever o livro mudou. E aquilo mexeu um bocado com a minha cabeça, mas tudo que eu já tinha escrito só mudou as imagens. Era só eu ir tirar capturas de ecrã do que mudou, porque os botões. Imagina, eu ia. Como se preenche uma declaração de quem quer começar quem quer abrir o seu negócio, de abrir atividade. E eu tinha print de cada coisa, ou seja, eu pensei que ia ter que mudar aquilo tudo, mas não, só tive que mudar os prints das imagens, porque Pois. a base legal, tudo que eu estava a explicar, antes de chegar ao passo de preencher, É estava lá. imutável. Uhum. Estava tudo. Às vezes muda uma ou outra coisa, mas não muda a lei toda, até porque o código de IRS existe desde 89, portanto, muitos anos que ele já existe e que não mudou assim tanto, verdade seja dita. E não acredito, a não ser que mude completamente aqui Uhum. o governo, por exemplo, a Iniciativa Liberal, tem umas ideias um bocadinho mais diferentes a nível do IRS, que também não é assim tanto depois na prática, mas não acredito que as coisas vão mudar assim tanto. Mas a parte do preencher, eu não acho que faça sentido. Eu acho que sim, devemos saber interpretar, saber ler. Porque é que existem as leis, o que é que vem primeiro, isso, por exemplo, só aprendi, tive direito na faculdade, só aprendi aí, o que é que está à frente, quando sai uma lei, eu acho isso muito mais importante. E voltando aqui, o que é que as pessoas têm para começar? Lá está, ir às bases. Porquê? Uma coisa que também não nos ensinam, qual é a diferença entre uma sociedade e aqui empresário em nome individual, / trabalhador independente, que é basicamente a mesma coisa, é alguém que começa o seu Uhum. negócio Uhum. como independente, digamos assim, até o nosso próprio NIF no negócio. Uma sociedade já é algo mais burocrático, Uhum. que pode fazer sentido, mas depende muito do negócio para negócio. Agora, se alguém tem uma ideia, ainda não sabe muito bem quanto é que vai faturar, Uhum. se vai ter sucesso, aquilo vai andar para a frente ou não, eu digo logo, olha, não vamos estar pelo meio mais burocrático, porque também para terminar o negócio envolve mais meio burocrático, do ideal é abrir a atividade, que é em 5 minutos está feito Exatamente. o total Exatamente. das finanças. Outra coisa também muito importante, eu não aconselho ninguém, mas ninguém mesmo, a dirigir-se presencialmente às finanças para abrir atividade. Só se vai às finanças quando temos um problema grave em que não damos solução nos meios digitais, em que precisamos Pois. de ir lá cara a cara com a pessoa, às vezes ter que ser um bocadinho bater o pé quando já usamos todos os meios e alguém está ali a gozar com a nossa cara porque não sabe o que é que está a fazer. De Exato. resto, hoje em dia já há muita informação e vocês vão estar a falar com uma pessoa que provavelmente não vai estar apta a ajudar-vos, não vai Pois. perceber nada do vosso negócio e não vos vai conseguir ajudar, só vai confundir mais. Mesmo que Agora, existam desculpa interromper, dúvidas. em termos de por conta própria e abrir sociedade, tu Uhum. recomendas, há algum threshold em que tu recomendas, ok, quando atingires este nível faz sentido chegar à Não, sociedade ou não? Não tem nada a não, ver com isso. não, porque muita gente tem essa ideia para facilitar, Hum. para não dar trabalho. Eu posso fazer com uma consultoria para decidir se abre e vir sem base, então, mesmo com base ela já demora, sem base é uma loucura. Demora 2 horas e tal. Já com cálculos antes feitos, só para explicar. Porquê? Porque não há uma decisão de, olha, 50 mil vais ter que abrir. Pois, e depois as pessoas acham que estou sempre a pagar muitos impostos, porque não fez qualquer sentido aquilo que fez. Hum. Então eu não acredito muito no é 50 mil, é 100 mil, não, posso meter, olha, este é programador informático, tinha isto, e podes-te basear para aquela situação. Esta pessoa tem um gabinete, um cabeleireiro, Uhum. fez isto, então fazia mais sentido estar neste regime. Esta Hum. pessoa fez isto, posso dar com bocados e ter ali uma base, mas Hum. dizer acima de 50 mil toda a gente tem que abrir sociedade. Não, Hum. não faz qualquer sentido e se alguém vos der esse conselho, desconfiem, porque Confio. isso é achismo, não tem qualquer base, não sei que porcentagem de impostos é que está a pagar. Isso foi muito tempo assim, porque, olha, eu antes de começar o Instagram, eu trabalhava em gabinetes, então os simplificados e os trabalhadores independentes não era o cliente ideal da maior parte dos gabinetes. Hum. Daí quando eu criei a página foi tipo, Cristo do céu, porque eu não encontrava quem me conseguisse Exato. ajudar. Porquê? Porque geralmente pagam pouco, ou pagava, hoje em dia eu acho que é um negócio rentável para quem não saiba gerir,
mas na maior parte dos gabinetes não queriam esse tipo de... Uhum. Era difícil cobrar aos que eram sociedade e tinham empresas maiores. Pois. Imaginem, cobrar estas pessoas tinham sempre muitas dúvidas e para pagar às vezes um valor irrisório por mês. Ou seja, para o trabalho não queriam, então era um bocado chutado para canto. E o que é que acontecia? Como só sabiam trabalhar num certo regime, por exemplo, sociedades, e aqui existe depois o simplificado e a contabilidade organizada, que já podemos falar um bocadinho mais à frente, mas o que é que acontecia? Como só estavam habituados a trabalhar sociedades, o que é que vão aconselhar o que sabem? Pois, É errado, não é? desajustado. Não ajudámos o cliente a tomar a decisão. Então, muitas vezes, não fazia sentido nenhum a pessoa abrir sociedade e a pessoa dizia, não, mas tens que abrir, porque faturei mais de 20 mil euros, já tens, vais pagar muitos impostos. E hoje em dia, eu como estou por dentro dos dois tipos, consigo dizer, por exemplo, um trabalhador independente, comparar o regime simplificado e o regime da contabilidade organizada e, ao mesmo tempo, comparar com... Se abris uma sociedade, vais ter estas obrigações, estas assim, e vais pagar isto de impostos. E no final, com estes regimes todos, faço um Excel, no final temos as conclusões. Okay. E vamos ver que a percentagem de impostos não é assim tão distinta, às vezes um é melhor que o outro. Mas às vezes vamos ver que vai dar a mesma coisa. Porquê? Isto é muito interessante a nível de análise, e quem é de direito também vai explicar um bocadinho melhor ainda mais isto. O governo não criou os empresários do nome individual e as sociedades para se poupar em impostos. Não foi essa a ideia. Criou-se esses mecanismos, porquê? Para dar segurança ao empresário. Porquê? E cada vez que o nosso negócio vai crescendo mais, eu, por exemplo, neste momento estou nesse meio. Eu era trabalhadora independente, entretanto comecei a contratar pessoas, ou seja, o dinheiro que eu tinha era para investir, não fazia sentido eu estar a ser tributada em IRS, só por essa razão. Porquê? Porque eu não estava a usar aquele dinheiro para mim, estava a reinvesti-lo no negócio. Exatamente. Então não fazia sentido eu estar a pagar impostos a título individual se eu não ia ficar com aquele dinheiro. Pois. Então aqui a lógica é essa. Depois, ou seja, uma das primeiras questões que eu faço é: o que é que tu queres fazer ao dinheiro? Queres tudo para ti, para comprar coisas do que te apeteça? Salário, não é? Lucro, ser salário. É tudo para ti, ou seja, é tudo para tu comprares uma casa, para comprares um carro, para comprar país de viagem, o que seja. É preciso primeiro perceber o que é que se quer fazer ao dinheiro. Agora diz, olha, só quero este valor para mim e o resto quero para reinvestir no negócio, contratar pessoas, melhorar processos, pronto. Então é preciso primeiro entender isso, porque isso vai mudar toda a análise depois. Entretanto, porque é que eu neste momento depois abri sociedade? Porque já tinha pessoas a trabalhar comigo. Porquê é que eu quis abrir sociedade? Uma primeira razão, não queria o dinheiro todo para mim, a título pessoal, queria para o negócio, eu não precisava de tanto, digamos assim, do lucro que gerava. Segundo, quis proteger o meu património. Isto é aqui a principal razão que a pessoa vai abrir uma sociedade, é para proteger o seu património pessoal caso exista dívidas. Qual é o segundo problema? Quando nós abrimos uma sociedade, a sociedade vai ter que ter uma pessoa por trás. Imaginem que a empresa não tem nada, não tem ativos, não tem assim tanto dinheiro. O que é que acontece? Vamos precisar de empréstimos ou de fazer contratos. E quando nós fazemos um contrato, nós vamos ter que dar o quê? O famoso aval pessoal. E muita gente diz, nunca se pode dar avalos pessoais. Está bem, então tenta fazer negócios, tem dado um avalo pessoal quando tens uma empresa. Às 11. Ninguém te vai dar se não deres uma garantia. Se a tua empresa não tem nada para dar garantia, vão-te pedir a ti. Tens uma casa em teu nome, boa. Vai dar um aval pessoal, porquê? Porque se a empresa for ao charco e se abrir falência, vão ao dinheiro do sócio, aos bens do sócio. Então o que é que acontece aqui? Hoje em dia tem outro problema que é, ok, então isto é preparar, eu não tenho problema nenhum, graças a Deus tenho as contas todas bem, mas preparar de futuro, e nunca queremos problemas, mas se não nos prepararmos, depois estamos a chorar, não é? Por exemplo, hoje em dia já tenho que pensar, ok, eu vou dando avalos pessoais, se isto for a coisa, também vou mexer no meu património pessoal, que tenho com outras pessoas. Hoje em dia não tenho filhos, mas posso vir a ter, mas já mexo na casa também do meu namorado, etc. Ou seja, preciso de garantir que os meus investimentos pessoais estão seguros. Então já tenho que, sei lá, pensar, quem já viu a estrutura da Sonai vê que eles têm uma empresa-mãe, que é as holdings, não é? Que chama-se as SHPS, e por aí fora. Ou seja, se a pessoa me pergunta o que é que eu tenho que fazer, Bruna? Abre a primeira atividade. Não vais pensar cada situação, vamos à medida que o nosso negócio vai crescendo. Exato.
vamos adaptando, porque a facilidade é que tudo é adaptável. No momento, eu abro uma sociedade e fecho a atividade se quiser. Eu, por exemplo, hoje em dia sou trabalhadora independente, para algumas coisas faz-me sentido. Imagina, vou dar uma palestra, se calhar não passa pela empresa, é meu, aquilo está direto a mim, eu quero receber na minha conta, então se calhar faço um recibo verde, está feito. Não é atividade que eu não preciso estar a passar às vezes tudo pela empresa, passa ainda ao recibo verde, por isso mantenho a minha atividade aberta como trabalhadora independente, abri uma sociedade, e o que é que eu sou nessa sociedade? Trabalhadora dela, o que é que eu tenho? Um salário, é como se fosse trabalhadora por conta da outra na minha empresa. Se tiver bastantes lucros, o que é que eu faço? Dividendos. Eu sou sócia também na minha empresa e muita gente às vezes esquece disso. Esquece de pôr o custo do seu salário, mesmo quando somos trabalhadores independentes, eu aconselho sempre a criar uma conta para o negócio, mesmo que não seja Conta do banco. obrigatório. Sim, uma conta, porque só é obrigatório para quem tem contabilidade organizada. Pois. Então, e quem tem contabilidade organizada, é que é obrigatório ter contabilista. Quando estamos no regime simplificado, não é, mas pode ser interessante, depende do que é que a pessoa queira. Então, eu aconselho em qualquer situação a ter a conta da empresa e do negócio, mesmo sendo trabalhador independente. Porquê? Para se habituar a gerir o dinheiro do seu negócio. Porque às vezes nós não trabalhamos, não temos, pronto, se eu ganhar algum e conseguir tirar para mim, melhor. Não, tu tens que trabalhar para o teu salário. Imagina, queres ganhar 800 euros ou 900 ou o que seja, tu tens que trabalhar e imputar o custo do teu salário também quando estás a precificar, que senão o que é que vai acontecer? Vai cobrar baixo. Porque não tem em conta o salário. Então, imaginem que eu estou a faturar 2.000 euros, um custo, 800 euros o meu salário, depois tenho mais o custo, não sei o quê, e no final é que me deu o lucro. Para eu poder tomar decisões se quer investir em software, se quer investir em anúncios, se quer investir, que é para quê? Para o negócio crescer. E muitas vezes nós mesmo, quando somos trabalhadores independentes, como não existe um recibo de vencimento, ficamos ali um pouco perdidos. E o que é que muita gente faz? A transição de trabalho por conta de outra, em trabalha para outros, para trabalhador por conta própria. Então não se habitua a tirar um salário. Depois, quando chega a altura de, por exemplo, abrir uma sociedade que volta a ser muitas vezes um trabalhador por conta de outra e não percebe, porque depois o que é que acontece? Usa o dinheiro todo do negócio. Imaginem, no mês faturo 5.000, mas depois só volta a faturar 5.000, se calhar dali a 4 meses, e a maior parte é 1.000, 1.500. Não vai saber gerir. Porquê? Porque está habituado a ter de vez em quando muito dinheiro. Então chega para os outros meses, enquanto se habituasse a ter ali um valor fixo e depois, imagina, em certa altura dava um prémio, tirava dividendos, habituar-se, mesmo quando o negócio ainda é pequeno, a pensar como um negócio bastante grande. Como um Eu acho CEO, que isto, não é? exatamente, como um CEO, tomar decisões que é Muito bom. preciso meter dinheiro para o negócio e separar logo desde o início o que é nosso pessoal e o que é nosso do negócio. Eu costumo dizer, a minha conta da empresa está muito bem, muito dinheiro, e a minha ainda precisa de trabalhar muito. Exato. Faz todo o sentido, olha, espetacular. Já deste aí imensas dicas e falaste já sobre muitos erros, que era essa a minha próxima pergunta. Ou seja, se consegues identificar mais alguns erros dos que não tenhas mencionado, os mais comuns que os empreendedores digitais cometem quando se trata nesta questão das finanças. Então, faturar às vezes, olha, quem começa o seu negócio tem uma vantagem quando é trabalhador independente, por conta própria, tem a vantagem de até X valor de faturação. Neste momento vai ser para 2024 14.500 euros anuais, que não tem de cobrar IVA aos clientes, trabalha maioritariamente aqui em Portugal e na Europa. Então não tem de cobrar, independentemente se é empresa ou particular. O que é que acontece? Tem esta vantagem, se abrisse logo sociedade, perdia esta situação. E neste caso, ela, imaginem, se for bens, serviços, mas não tem de trabalhar com particulares, isto tem, se for empresa, dá um bocadinho irrelevante, porque estamos habituados, e também aqui é importante, nós quando estamos a trabalhar com empresas, mesmo que tivermos isentos de IVA, geralmente no primeiro ano, segundo, até chegar a este montante de faturação, eu aconselho sempre a fazer os contratos e todas as ofertas comerciais com X mais IVA. Porquê? Porque no momento que ultrapassa o valor de faturação e tem de passar no ano seguinte para o regime de IVA e começar a cobrar o IVA, que é 23% na maior parte dos casos,
o preço já está, a pessoa vai receber mais dinheiro, só que na teoria aquilo, o IVA não é nosso ganho. Então o que é que vai acontecer? Para o cliente está tudo ok com a empresa, ele já sabia que era X mais IVA. Se numa altura paga o 250 e depois passa a ser 350, para o cliente é igual, porque à partida, no negócio deles poderá deduzir o IVA, mas já Pois. ficou definido em contrato que era X mais IVA. E geralmente eu até aconselho a meter um asterisco, a dizer, neste momento estou isenta pelo artigo 53, Pois. então a fatura não terá IVA. Isto é um erro comum. Para particulares, isto não faz sentido porque eles estão habituados a diz-me o preço que eu pago, não é? Pois. Não querem estar a ver se é X mais IVA. Imaginem alguém comprar uma roupa e ser 20 euros e depois aparecer Mais IVA. um valor mais alto, mais IVA, não é? Não faz sentido. Então aí o IVA tem um peso na apresentação do preço ao cliente, porque ele não é custo nosso. Quem paga o IVA é sempre a última pessoa a beneficiar do bem ou do serviço. Pois. E o que é que acontece? Simplesmente nós ficamos ali no caminho entre o cliente e a AT. O cliente paga-nos a nós, parte do IVA nós depois fica para nós, não é? Só que nós pegamos nesse IVA e entregamos à AT. Somos apenas intermediários entre o cliente e a autoridade tributária. Poderia não ser assim, só que foi para facilitar o processo. Nós, a cada vez que estamos a pagar, automaticamente aquele valor poderia logo para uma conta direta da autoridade tributária. Ou seja, a pessoa sentia a dor de estar a pagar o IVA. Se fosse assim, poderia ser esse caminho, mas não é. É como nas empresas, aquilo que nós pagamos de IRS, que é chamada retenção na fonte, nós poderíamos não ser nada abatido ao nosso salário. Poderíamos receber o valor bruto, digamos assim, foi acordado com a empresa 1000 euros, a empresa paga 1000 euros, eu chegava a todos os meses e eu ia à altura tributária e pagava esse montante. A mesma coisa com a Segurança Social, poderia ser eu. O que é que aconteceu? Para facilitar, mais vale ser uma empresa que tem vários funcionários e que só faz ali um pagamento do que ser cada trabalhador a fazer o seu pagamento. O que é que isto aconteceu? A maior parte dos empreendedores começa quando trabalha por conta de outrem. Então está habituado a ver o seu dinheiro a cair na conta limpo, já com os impostos tratados. Quando abre um negócio, meu Deus, que eu estou a pagar muitos impostos. E depois vamos ver as percentagens, era bastante menor do que quando trabalhava por conta de outrem. Só que, como não tinha que fazer aquela transferência para a autoridade tributária e para a Segurança Social, parecia que era pouco. Não fazia, mas quando somos nós a ter que ver o dinheiro a sair, já custa mais. literalmente, já custa mais. Então eu acho que muito aqui é a mentalidade e perceber as percentagens. Outra coisa é que as pessoas dizem, eu pago muitos impostos. Eu pergunto, quanto é que faturas? X. E quanto é que... E os impostos é isto. Ok, então, em percentagens, vamos a ver, é 12%. E eu pergunto, 12% achas muito elevado para ti? Conseguias agora meter, por exemplo, se cobras 100 euros por alguma coisa, seria 12 euros que terias de subir o preço para ir aqui, por exemplo, aqui de uma forma muito abstrata, mas tinhas que pôr este valor, conseguias, ou mantém-te na mesma, consegues ganhar dinheiro, sendo que 12 euros vai para os impostos. Sim, eu pensei que era muito pior, pensei que era 40%. Então, às vezes, eu gosto muito de trabalhar com percentagens para dar esta noção. Eu costumo dizer 1000 pode ser muito para ti e 10.000 pode ser pouco para outra pessoa. Então, temos sempre que pôr em perspectiva e analisar o que é muito para aquela pessoa, porque às vezes é esse o problema. Falaste aí de criar uma conta, mesmo para quem está a começar uma conta para a empresa, não é? Que mais conselhos tens para empreendedores digitais Apontar que tudo. estejam a começar agora a sua experiência? Como eu falei há um bocado, eu não gosto de achismos. Apontar tudo? Apontar tudo. Desde, se quiser ir para a vertente pessoal também, separar, não é? Uma coisa é o negócio, outra parte é pessoal, mas quem não faz o pessoal, no mínimo fazer o do negócio. Literalmente fui comprar uma resma de folhas e foi 5 euros, coloca no Excel. Tem que ser Excel, não se ponham a inventar com papéis que depois isso fica tudo perdido e depois ao final do mês vou lá. Não. Excel hoje em dia com Google Sheet conseguem logo pôr no telemóvel e tudo, portanto não há... Não há desculpas. Ou se pagarem tudo até com o banco, mas aí também não fica por despesas, e eu gosto de pôr por despesas. Então, todas as vendas, mapeado, eu vendi isto, eu vendi isto, eu vendi isto, tudo por mês. Depois eu gastei isto, tive isto material de escritório, plataformas, tudo. Porquê? Porque quando vem ter comigo, ou desde o início, eu ensino a fazer, faço pela pessoa, todos os serviços eu tenho para o que a pessoa quer. Mas eu acho muito importante habituar-se a isto, porque às vezes no início não faz sentido ter logo um contabilista, ou só pode precisar de uma consulta e pronto.
Mas o que é que acontece? Mapeia todas as despesas. Porquê? Como eu falei há um bocado, nós temos 2 regimes de contabilidade. Uhum. E aqui não importa se é trabalhador independente, se é sociedade. Os 2 regimes de contabilidade é para as 2 situações, que é o regime simplificado e o regime da contabilidade organizada. O regime simplificado, os nossos rendimentos perante a autoridade tributária são apurados o lucro, ou seja, aquilo que a autoridade tributária vai considerar como rendimento e tributar às taxas Uhum. de IRS, é calculado segundo uma percentagem. Uhum. Independentemente, para isto aqui há umas situações que mudam um bocadinho, mas isto é exceções, mas para a maior parte das pessoas e depende das atividades. Isto porquê? Uns serviços, à partida, têm menos despesas, Pois, ou seja, o lucro é menos custos. maior do que quem vende mercadoria, Uhum. ou de quem transforma matéria-prima em mercadoria. Uhum. Então, a percentagem também é diferente, isto no simplificado. Por Uhum. exemplo, nós temos o chamado artigo 151 do Código de IRS, coloquem no Google, e se forem ver ao Google, aparece uma série de atividades. Por exemplo, está lá contabilista, programador informático, enfermeiro, tem uma panóplia de profissões, que eles chamam de profissões liberais. Aí a percentagem vai ser 75%. Automaticamente, 25% é considerado despesas. Uhum. Se for uma atividade que não esteja prevista aí, é serviços na mesma, por exemplo, um serralheiro, hum, um canalizador, por aí fora, não está previsto e aí vai ser considerado 35% do que fatura lucro. Ou seja, se eu faturar, por exemplo, 100.000 euros, se eu fosse canalizadora, 35.000 euros neste regime iria ser considerado como o meu rendimento, o meu lucro, e é esse lucro é que eu iria aplicar as taxas de IRS. Quem vende produtos é 15%. Ou seja, se eu faturar 100.000 euros, só vai ser considerado 15.000 Pois, euros. pois, pois. Já se começa a ver que, se calhar, o regime simplificado não é assim mau. Depende, obviamente, de quanta é a percentagem de despesas no nosso negócio. Se as despesas forem superiores a estas percentagens, aí pode fazer sentido a contabilidade organizada. Uhum. Na contabilidade organizada, o contabilista, porque é que existe o contabilista? Porque senão nós, se calhar, íamos meter todas as despesas e mais algumas, e o que é que acontece? A autoridade tributária não tem profissionais para fazer este trabalho a todas as empresas e fiscalizar todas as empresas, tinha que assumir que nós éramos todos 100% corretos, e eu acredito no poder da fiscalização. Se nós estivéssemos num país ideal, todos fazíamos tudo direitinho e a fiscalização não era uma fiscalização, era a nível de estudar ao máximo e ajudar as pessoas, porque Pois. infelizmente a legislação é complexa. É a autoridade tributária, como anda às vezes a perder tempo a fiscalizar, Hum. que devia estar a dizer o que é que as leis, o que é Ajudar. que entende das leis para nos ajudarem, nós, em vez de nós andarmos com achismos, muita gente vem pedir opiniões. Eu digo, opiniões, não é? Todos nós temos. E quando não é uma situação clara, eu digo, a minha opinião é esta, temos esta parcialidade aqui, este aqui, em vez de se uniformizar e tentar ajudar ao máximo, até para nós sermos legais é complexo, isto não cabe na cabeça de ninguém, não é? Então eu acredito que num país ideal seria estarmos a tentar que as leis se entendam de uma vez, em vez de haver achismos e um vai ter esta opinião e depois vai-se para o tribunal e tem que se ver quem é que acha o quê, não é? E o que é que acontece? Muitas vezes, só mapeando isto tudo e tendo todos os dados, é que eu consigo dizer: olha, faz sentido a contabilidade organizada para o teu caso, Uhum. porque vais pagar menos impostos. Ok. Portanto, nunca há nada melhor ou pior, depende tudo da situação daquela pessoa. Por isso é que eu não gosto muito de dizer é X valor, tens que ser isto. Não, depende do teu negócio. Ok. Tomar notinha de tudo. Então essa é a Tudo, dica mais tudo, tudo. crucial. Boa, boa. É básica, é uma coisa que não dá assim tanto trabalho. Ah. Hoje em dia, se quiserem pagar mais um bocado, há softwares que vocês colocam lá os documentos, com inteligência artificial ele já sabe que aquilo é material de escritório, ele já sabe que aquilo é para ali, para ali, para ali, até Categorizado. Ah. Uhum. já faz as categorias. Muito bom, muito bom. E olha, que cuidados é que os empreendedores digitais devem ter com plataformas de pagamento online, tipo os Hotmarts, os Stripes, etc. Alguma coisa que
que se deva Então, ter em atenção? uma questão, eu não sei onde é que as pessoas. Eu sei onde é que vão. As pessoas gostam de. Se eu achar isto, se calhar passa. Que é. Eu não sei de onde é que caiu estas ideias de. Se for a dinheiro, não tenho que declarar. Então também surgiu um bocado para o online. Então isto entra aqui no PayPal, eu não tenho que declarar. Isto entra não sei o que mais, eu não tenho que. Mas porquê? Não interessa. Eu não sei de onde é que surgiram estas ideias, porque eu tenho 28 anos, então há coisas, não sei como é que era antigamente, não é? Mas não sei de onde é que vêm as ideias de que só se for de uma forma é que se tem que declarar. Não, eu presto um serviço. Quer me paguem em dinheiro, quer me paguem Em por cheque? cartão multibanco, quer me paguem em PayPal, quer me paguem por outras plataformas, em Bitcoin, quer me paguem em serviços. Não me interessa, eu tenho que passar a fatura na mesma. Não me interessa a forma de pagamento. E aqui serviço é, olha, tu és serralheiro, eu sou contabilista, então eu faço-te a contabilidade e tu vais que arranjar. A pessoa tem mesmo que fazer a fatura, depois fazem um encontro de contas com eu. A minha fatura tinha que pagar, não é? Não há aqui, então não vou fazer a fatura, só porque não houve pagamentos. Também é associar que tem que existir pagamento. Não tem. Isso depois até há outros problemas que por isso é que as empresas têm que ir para o tribunal quando não pagam, não é? A fatura existiu. Depois, se não há pagamento, já são outras questões. Então, esse é o primeiro ponto. Com as plataformas digitais, é preciso entender quem é que tem a obrigação de quê. Então, imaginem, se eu tiver um site em Shopify, ou um e-commerce, ou o que seja, e geralmente sou eu que vou faturar ao meu cliente, quer ele pague por transferência, quer use, por exemplo, em Portugal, nós temos o Ifzen Pay, o Eu Pago e por aí fora. Porque essas são empresas intermediárias. É a mesma coisa, se alguém faz uma transferência bancária, o banco não passa nenhuma fatura ao meu cliente, sou eu que tenho que passá-la. Então é a mesma coisa aqui com estas plataformas, com o Stripe, também sou eu que tenho que passar a fatura. Ou ter um automatismo que aquilo faça a fatura. Então, qual é a situação do Hotmart? Existem dezenas e dezenas de plataformas digitais e nós temos que entender quem tem a obrigação de fazer o quê. Na Hotmart, geralmente, porque eles têm outros mecanismos, não é só um processo, isto depois depende do tipo de cliente, em que geralmente é a Hotmart que fatura tudo. Ele tira a nossa responsabilidade e o que é que acontece? Quem usa a Hotmart já deve ter reparado que cobram valor ao cliente e o que é que acontece? O valor que cai na sua conta da Hotmart, e depois tem outra questão aqui por trás, vai ser o valor sem IVA e depois menos a comissão da Hotmart. Pois. Eu, por exemplo, tenho taxa de vídeo, então ainda é-me retirada a taxa do vídeo de fazer o upload lá diretamente. Então, o meu valor, eu costumo dizer, eu ganho comissão. Eu cedo os meus direitos ao Hotmart e eles é que vendem e pagam-me a mim uma porcentagem. Vai ser a porcentagem do que efetivamente eu estou a ganhar, porque o resto eles assumem entre aspas. Imagina, eu vendo a 200 euros um curso, mas a minha comissão, vamos imaginar, eu não sei agora quanto é que é 9,99, mais 50 cêntimos, eu não sei, normal. Então imagina, é mais fácil em 100. Venda 100, eu vou receber 90. Então eu tenho uma comissão de 90 euros. Como é a Hotmart, que passou toda a faturação, é ela que vai entregar o IVA que o cliente pagou, neste caso o aluno, é ela que trata disso tudo. O IVA nem sequer chega à minha conta. Então, como não chega, eu estou a trabalhar neste caso, e por isso é que fazemos um contrato, etc., para a Hotmart. Quando nós assinamos, as pessoas é que clicam naqueles botõezinhos e não vão ler os contratos que estão por trás. Mas eu estou a ceder os meus direitos. Então, é como se eu trabalhasse para aquela empresa e eu passo uma fatura, no caso, mensalmente. Eles até fazem um documento com as vendas todas e com a nossa comissão, e diz mesmo comissões de cada produto. Então, faço uma fatura ao Hotmart mensalmente. Depois temos outras plataformas em que nós recebemos tudo. A plataforma cobra um FII por cada venda, ou então um FII mensal, independentemente das vendas. Eu já trabalhei com várias, e esta daqui, ou seja, o que é que acontece? Pagava 1.000 a 1.500 euros pela plataforma, mas o dinheiro que o meu cliente pagava vinha todo para mim. Então, o que é que acontece? Muita gente, o que é que tem de errado? Eu cobro 100 euros e a plataforma fica-me com 5, então eu vou passar uma fatura ao cliente de 95.
tu não tens culpa do custo que a plataforma te cobra. Tu já, quando fazes o preço para o teu cliente, já tens que estar a contar que vai ser retirado 5 euros. É um custo teu. É a mesma coisa que nós pagamos por multibanco no Pingo Doce. O Pingo Doce paga uma taxa por ser pago por Sim, o multibanco. cartão. Mas ele não nos faz uma fatura com menos a taxa do multibanco, não é? Tem que nos cobrar o valor que nós pagamos, porque se eu pago 100 euros, eu preciso de um documento a dizer 100 euros. Tem que ser assim. Então, o que é que acontece? Aquilo nós depois temos um custo, que mais uma vez vamos para o regime simplificado. Ok, 5 euros em 100 são 5%, ainda compensa, mesmo com os outros custos, é mapear e ver, ok, compensa o regime simplificado, porque eu só vou ser tributada sobre X montante, mesmo assim. Aquele já está a contar tudo para aquelas comissões, para os encargos que eu tenho. Se é muito superior, imaginem que eu tenho um serviço em que eu só ganho, eu é que faturo tudo e eu só ganho 10%. Faz sentido a contabilidade organizada. Pois claro que isto também depende dos valores. Só fatura 5 mil euros, provavelmente não faz sentido, porque o que vai estar a pagar um contabilista, depois o que é pagado de impostos não justifica o meia, não é? Depois depende também dos valores. Mas tem sempre estas situações. Nós temos primeiro que perceber, eu recebo o dinheiro dos impostos? Se sim, à partida és tu que tens que passar a fatura ao teu cliente. Se não, isto também acontece quem vende na Etsy, se tu não estás a receber o valor dos impostos que o cliente pagou, à partida é a própria plataforma que emite. E depois isto mesmo na Etsy, só para estar aqui se alguém ouvir, também há dois regimes. Depende se é um produto digital ou se é um produto físico, só para não dizer, tens de passar à plataforma. Não, depende de realmente. Por isso é que eu gosto sempre de olhar quando é uma plataforma, porque depois as pessoas vêm ter comigo e é nomes de coisas que eu nunca ouvi falar. Então eu tenho que ir perceber, ok, tu recebes o valor dos impostos ou não? Quem é que vai ter a obrigação de entregar os impostos às autoridades tributárias? E tenho que sempre mapear esse trajeto. Às vezes, quando a pessoa ainda não sabe, vou ter que ir lá testar e fazer uma compra. É para eu ver depois no back-office o que é que aconteceu, o que é que eu estou a receber, o que é que taxa é que eu estou a tirar. Por exemplo, se eu uso uma plataforma, imaginem, vou dar aqui o exemplo do Kajabi. Quando eu usava o Kajabi, eu fazia a fatura a cada cliente e tinha uma fatura do Kajabi, que era a fatura ou mensal ou anual, conforme eu pagava, do custo que eu tinha com a plataforma. Pronto. Esse custo eu já sei que eu tenho. Faz parte dos custos do meu negócio. Como se eu faço anúncios no Facebook, faz parte do custo do meu negócio. Exatamente. Eu vou comprar um computador, não tem, tudo faz parte, é custo do meu negócio. A comissão de Hotmart é um custo do meu negócio. Isto também é importante, vocês terem a faturação, menos a comissão de Hotmart, para mapearem também os custos. Muito O bom. que é que acontece? Como nós recebemos o valor líquido, já retirado tudo, não é? O valor que efetivamente nós recebemos, esquecemos de ver qual é o custo da plataforma. Que quando vamos analisar com o contabilista, convém que lá esteja. Exatamente, Até para olha. tomar decisões, se faz sentido aquela plataforma, se faz outra, quanto é que eu vou gastar noutra. É preciso mapear isso tudo. Espetáculo, Bruno. Olha, já aqui desmistificaste muitas coisas, descortinaste muitos erros e medos que as pessoas têm, portanto acho que acrescentaste imenso valor. Já estamos aqui nos 50 minutos. Então, olha, se os nossos ouvintes quiserem saber um bocadinho mais sobre ti ou como é que, se quiserem começar a trabalhar contigo, qual é que é o primeiro passo que devem dar então para Então, comunicarem contigo? primeiro é seguir-me se ainda não seguem. Boa. Depois, eu aconselho mesmo, eu tenho três coisas distintas. Eu costumo dizer, faz 100% sozinho, que é o meu livro que está, eu tenho também à Está ali venda no meu atrás, não é? site, É contabilista. ali atrás, é isto, é assim amarelinho, mas está em praticamente todas as livrarias, está no Opchat, está na Note, tem em vários sítios. Também acho uma ótima prenda para oferecerem a alguém, que é Para o sempre Natal. útil. Depois o que é que acontece? Portanto, ali está a base, noções gerais, com muita coisa mesmo explicada. Eu, por exemplo, os meus clientes, eu aconselho todos na mesma, alguns obrigo mesmo a terem que ler quando estou a explicar uma coisa, página não sei das quantas, que é para eles irem ler que tem casos. Depois, eu tenho o serviço de tu fazes, mas nós ajudamos, que é a consultoria e o meu curso Como Empreender Legalmente, que é o CEL, também tenho o curso de IRS, depois depende do que é que procuram. O CEL é mesmo para quem quer começar um negócio, o curso de IRS é só sobre IRS. Depois também temos os serviços de avança, ou seja, um contrato normal, geralmente é de 1 ano, renovável, em que pagam um valor fixo de mensalidade.
uma avença mensal, em que varia para Aí tens trabalhadores. também alguma recomendação de nível de income ou também não? Não interessa? Não, isso não interessa. A pessoa, imagina, não quer fazer, então Uhum. delega em nós as obrigações fiscais. Ok, ok. Tudo que seja Interessante. para validar e que tem dúvidas a qualquer momento. Ou seja, ali nós tratamos no serviço mensal, nós tratamos de todas as obrigações e tiramos dúvidas, mas somos nós que submetemos as coisas. Sim, No curso, nós tiramos dúvidas, mas é a pessoa que tem que é a pessoa que aprender faz a por si mesmo. fazer e a submeter as declarações. A diferença, obviamente, é o preço. Claro. Há pessoas que eu digo, não faz sentido estarem a ter, imagina, o curso que me empreenda legalmente serve perfeitamente, porque as obrigações são muito. É sempre igual, é chapa 5, Uhum, literalmente, uhum. de trimestre em trimestre, também de mês a mês é sempre a mesma coisa para fazer. Só que às vezes surge uma outra questão ou é alguma coisa que muda, então eu tenho ali sempre um acompanhamento. Uhum, O uhum. valor a dividir por mês é um valor muito mais baixo do que o da avença. Claro, perfeito. Ok. Pronto, e o site, disseste, é contabilista.pt. Portanto, Sim, o meu tem lá todos Instagram, os teus o contactos. site brunafernandes.pt, o da empresa é contabilidadedigital.pt, portanto, também nomes Espetáculo. todos fáceis. Perfeitíssimo, Bruno. Muito obrigado pelo teu tempo. Muito valor Obrigada acrescentado eu aqui. pelo convite, espero que gostem e depois falem comigo a dizer que vieram aqui do podcast do Tiago para eu saber. Absolutamente. Muito obrigado. E pronto, foi o fim de mais uma entrevista. Já sabem que vem mais malta da pesada para vos ajudar aqui em diversos tópicos sobre o empreendedorismo digital. Um grande abraço e vemos no próximo episódio, não é? Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau, tchau.